Shalom, irmãos que acompanham este canal. Hoje eu quero falar sobre o reset da Matrix. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque ele vai ser um vídeo resposta ao canal Ciência de Verdade do Afonso Vasconcelos, o vídeo 384, que eu já boto o clipe para vocês aqui. E também eu vou falar sobre os próximos limites para agora, maio de 2019, as próximas possibilidades do arrebatamento para 2019. Então segura um pouquinho que a gente já fala sobre isso. Voltando aqui, o reset da Matrix. O que seria o reset da Matrix? O reset da Matrix seria a reiniciação da Matrix. Ele faz um paralelo com a inversão do campo magnético da Terra e os 3 dias de escuridão que tanto se fala por aí. Para você entender o reset da Matrix, primeiro você tem que entender o modelo de Terra em que nós vivemos. Se você está vendo aqui, este aqui é um modelo mais parecido com a realidade de onde nós vivemos, da onde é a Terra onde nós habitamos. Este é um dos modelos mais próximos da realidade que nós temos. É um modelo que tem base nas escrituras sagradas e nas observações científicas. Este é o modelo da Terra plana, que se você não acredita ainda, cada dia que passa o seu tempo diminui para você pesquisar esse assunto, pois já está tendo uma censura sobre isso. Se você pesquisar Terra plana no YouTube, muitos vídeos que vão aparecer em primeira, segunda e terceira página são vídeos contra a Terra plana, são vídeos ridicularizando a Terra plana, são vídeos de pessoas, de oposições controladas, de pessoas ignorantes que não sabem nada sobre Terra plana, falando sobre Terra plana. Você vai ter que pesquisar canais específicos para você entender como que tudo funciona. Mas só de cara você consegue ver nesse modelo que a água não cai do plano, porque além de ele ser fechado por um domo, a parede de gelo, que é a Antártica, circula toda a Terra e ela funciona como se fosse um prato segurando as águas dentro. Para você entender o reset da Matrix, primeiramente você tem que entender como funciona a Terra plana. E aqui tem um vídeo de um canal em inglês que ele fez um modelo 3D no seu computador, tanto da Terra plana quanto da Terra globo, e ele montou uma visualização de como você veria os astros, como você veria o Sol e a Lua nesses dois modelos, e fez uma comparação com o que você vê na vida real. Este vídeo aqui é excelente, excelente mesmo. Poucos canais, acho que nenhum canal mostrou esse vídeo ainda, então você está vendo aqui de primeira mão em português. E aqui tá os dois modelos, ele fez o modelo da Terra bola e aqui o modelo da Terra plana. E aqui mais pra frente um pouquinho, ele mostra, faz uma renderização de como você veria a Lua na Terra plana. Então neste modelo aqui seria a Lua vindo na Terra plana, é assim que você veria a Lua. E na Terra bola, você veria o Sol e a Lua assim, tá vendo? Ó? Este é o modelo de como você veria o Sol e a Lua. Essa é na Terra bola. E esta é como você vê na vida real. Isso aqui é uma filmagem em algum deserto. Aqui é a filmagem da Lua aparecendo numa praia no Quênia. Essa é a filmagem real. Então aqui ele bota, você vê como que a Lua aparece na montagem real, como que ela vai aparecer aqui como o Sol, o pôr do Sol acontece, e como você vê aqui na Terra plana. Você vê a Lua vindo do mesmo jeito que você veria como se fosse uma Terra plana. Então você consegue ver aqui o pôr do Sol e a Lua, e aqui seria na globo. No globo, se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros, você veria assim, em linhas paralelas, porque ele não ia aumentar ou diminuir de tamanho, porque ele está muito longe. E se você visse na Terra plana, ele iria aumentar de tamanho, como você viu ali. Então, nós, obviamente, vivemos em uma Terra plana que foi escondida de você e que te enganam desde a sua infância. Este é o modelo que nós vivemos, o modelo mais próximo da realidade, o modelo que confirma as escrituras sagradas, confirma todos os relatos e narrativas das escrituras sagradas, e é o modelo que você deveria já pesquisar, já ter sabido, já saber que essa é a realidade, porque eles vão usar
esse conhecimento contra você. Para completar ainda mais a nossa realidade da Terra plana, tem esse vídeo da LG. A LG do Brasil, é o canal da LG aqui, que ele fez um vídeo lançando um celular na estratosfera para promover um telefone que eles estavam fazendo. Então eles prepararam lá um balão atmosférico, acoplaram um celular no balão atmosférico e enviaram para a estratosfera. O interessante é que esse celular, diferente de muitos balões atmosféricos que a NASA e outras agências aí mandam, não está equipada com câmera com lentes olho de peixe que dobra, que curva a imagem para caber mais. Esse celular não tem isso, então muito interessante porque você vai ver o experimento aqui que eles fizeram. Eles enviam um celular que vai subindo. Você pode ver aqui, ele vai subindo, subindo, subindo. E como ele não tem lente olho de peixe, ele mantém o horizonte nivelado, como nós vemos numa Terra plana. Então você pode ver aqui que ele subiu até 30 km de altitude, a própria LG está mandando isso. E aqui você vê um horizonte plano, completamente plano, reto, sem nenhuma curvatura, exatamente como é a Terra plana. Esta é a nossa realidade que nós vivemos. Se você ainda não acredita nisso, eu peço que você vá no meu canal, na página principal do canal. Na página principal do canal tem lá uma série de vídeos chamada Terra é Plana. Tem vários vídeos, são vídeos longos, então assista um por vez ou assista devagarzinho. Mas se você assistir alguns deles, eu já acredito que você vai ser convencido que a Terra é plana. Esse é um dos poucas séries de vídeos que ainda não foram removidos do YouTube, porque eles fizeram muito bem essa coisa com músicas próprias e tudo mais, justamente para não ser removido. E você não vai encontrar isso se você pesquisar aqui na pesquisa do YouTube, porque eles estão boicotando esse assunto justamente para que você não saiba a verdade. Se você pesquisar Terra plana, posso até pesquisar aqui para você, você vai ver vários vídeos ridicularizando, vários vídeos com zombaria, vários vídeos de pessoas que não acreditam na Terra plana, mas que ridicularizam, que falam o contrário, e por isso você não vai conseguir nenhuma informação boa aqui, só apenas informações ignorantes, porque o YouTube está promovendo vídeos que falam mal da Terra plana, justamente para boicotar esse assunto. Se você quiser saber mais sobre a Terra plana, você pode procurar o canal Sem Hipocrisia. Ele prova que a Terra é plana com alguns vídeos do seu canal, o canal Sem Hipocrisia. O canal Inteligência Natural. O canal Inteligência Natural também do Leandro fala bastante sobre Terra plana e ele também mostra isso. E o canal Terra Plana Reloaded. Um canal excelente, esse canal aqui eu gosto muito. De uma pessoa que tem feito edições excelentes de vídeos mostrando que a Terra é plana. E claro, o que eu estou lá promovendo no meu próprio canal, que é Saindo da Matrix. Saindo da Matrix 77, ele que fez todos os vídeos que está lá no meu canal para você ver. A série de vídeos sobre como a Terra é plana, isso para você entender como funciona, ver que ele é o modelo mais real, mais próximo da Bíblia, mais próximo da nossa realidade, mais próximo da observação, tudo. A Terra é plana, gente. Se você não sabe disso ainda, eu sinto muito, mas você está perdendo tempo, porque todo tempo que passa, a informação vai ser cada vez mais ocultada, cada vez mais boicotada, e você vai acabar sendo um globalista, acreditando no bola impossível, que é o que os donos do mundo, os senhores do mundo, Satanás, os maçônicos querem que você seja. Então saia dessa mentira o quanto antes. Creia na Terra plana. Bom, então agora que você sabe qual é o modelo real na nossa Terra, da onde nós vivemos, eu quero falar sobre o reset dessa Terra. O reset é quando tudo vai acabar e tudo vai ser feito novo. Nós estamos muito perto disso acontecer. Primeiramente, eu vou mostrar o vídeo do Afonso. Ele é um dos principais canais no YouTube em português que está falando sobre a inversão do campo magnético da Terra. E ele fala isso com o modelo real da Terra, que é o modelo da Terra plana. E ele tem falado sobre isso. E eu vou mostrar aqui um pouquinho do que ele tem falado. Que é o seguinte. Algumas pessoas falam o seguinte: Afonso, eu entendi, a Terra é plana, tem um domo, funciona assim assado. Na inversão do campo magnético existe um problema muito grave que vai acontecer, principalmente por essa inversão ter demorado demais. Só que é o seguinte, eu entendi que tem que se preparar, né? Porque até Noé se preparou, né?
Muitas pessoas acreditam no pré-arrebatamento, que ninguém vai passar por todos os problemas, né? Como se, na verdade, assim, em algum momento da Bíblia tivesse ocorrido algum arrebatamento de pessoas boas, né? Bom, obviamente isso aqui foi dirigido às pessoas que acreditam no pré-arrebatamento, que somos nós, devido ao último comentário que eu fiz no vídeo dele, que deu bastante repercussão. E tem pessoas sim que foram arrebatadas. São duas pessoas que são um exemplo pra gente, o Enoque e Elias, duas pessoas que foram arrebatadas para Deus. E Deus é conhecido por livrar as pessoas, mas vamos continuar aqui. Noé teve arrebatamento de Noé? Poderia ter acontecido, né? Noé não foi arrebatado por Deus, porém Deus deu a sabedoria para ele criar uma arca e ser livrado do dilúvio que viria. A arca de Noé foi fechada de fora para dentro pelas mãos de Deus, então a arca é uma simbologia do arrebatamento que aconteceria no fim dos tempos. O arrebatamento é exclusivo para os fim dos tempos, exclusivo para os crentes em Jesus que estiverem vivos no fim dos tempos. Nós sabemos que o primeiro julgamento na terra veio através da água e que o último julgamento será feito através do fogo. Se fosse ao contrário, com certeza Deus teria arrebatado Noé, porque de nada adiantaria construir um barco para se proteger do fogo. Mas como o julgamento veio pela água, uma arca seria suficiente para livrar Noé e ao mesmo tempo exigiria de Noé obediência e fé, que Noé teria que ter para ser livrado. Mas agora, no fim dos tempos, a Terra entrará no pior julgamento de todos, que nunca houve nem haverá, e que será feito através do fogo. Portanto, não adianta nada construir um barco para sermos livrados, ou mesmo um avião para sermos livrados, porque Deus mesmo livrará pelas suas próprias mãos os que por fé professarem essa verdade. Pois não haverá refúgio na terra, somente haverá refúgio no esconderijo do Altíssimo nos céus. Não é ir para o céu, esperar tudo passar e voltar. Não foi assim que aconteceu, né? Nós recebemos uma mensagem do Criador, nós sentimos ela, o ser humano está sentindo, todo mundo está sentindo a mesma coisa. E a gente pode ouvir essa mensagem ou não, a gente pode ignorar, tampar os ouvidos e ignorar. Todos os seres humanos estão com o sentimento de que está para acontecer algo sério. Então nós estamos recebendo a informação antecipadamente, concorda? Beleza. Da mesma forma, Noé recebeu a informação antecipadamente. O dele de uma forma muito precisa, né? Uma pessoa muito justa. Que hoje em dia a gente não encontra mais ninguém justo, não é verdade? Então a gente... Não é verdade. Na verdade, todas as pessoas que creem em Jesus foram justificadas pela fé. As pessoas, elas não precisam ser perfeitas para serem justas. Elas foram justificadas pelo sangue de Jesus na cruz, que justifica o pecador. Então, existem pessoas justas na Terra? Sim, pessoas que creem e que seguem e obedecem o maior mandamento de Deus, que é o amor. Pessoas com os frutos do Espírito que serão dignas de ser livradas deste pior que dilúvio que virá na Terra. Vamos dizer assim, bom, a gente não chega nem perto de Noé, certo? Então, nós recebemos uma vozinha um pouco menor do que Noé recebeu. Mas nós sentimos que está acontecendo alguma coisa. Né? Então algumas pessoas dizem o seguinte: não, eu não vou pensar no assunto porque simplesmente eu vou ser arrebatado. Pode acontecer, seria maravilhoso, tá? Só que com Noé não aconteceu. Então, tipo assim, eu não vou ficar desapontado se não aconteceu, eu tenho que me preparar. Então, é este pensamento que eu quero discutir aqui. Ele falou assim: pode acontecer, seria maravilhoso, mas eu vou me preparar para o pior. Este pensamento muito específico me traz em mente um relato que existe no livro de Jassar, o livro do Justo, que é um livro apócrifo mencionado na Bíblia, porém retirado da Bíblia por conter muitas informações boas. Eu aconselho a você, se tiver tempo, ver este livro no YouTube, pois realmente há muitas informações boas nele, que fará com que você entenda a Bíblia muito melhor. Porém, eu já aviso, é difícil de ler. Acredito eu, porque são informações muito específicas e especiais para poucas pessoas. Mas enfim, neste livro tem a história de Abraão, que é onde eu quero chegar. O Afonso disse que seria maravilhoso se o arrebatamento acontecesse, mas ele vai se preparar para o pior. Então, ele está meio dividido no que acreditar. Ele até quer que seja real, mas duvida que seja assim porque pensa que com Noé não foi. Quando na verdade, com Noé foi sim. Noé foi livrado do dilúvio por Deus. Quem deu toda a informação para o Noé construir a arca foi Deus, pois Noé não tinha um PhD em engenharia naval para isso.
ele apenas recebeu toda a sabedoria de Deus e seguiu as instruções. E tenho certeza que, se a arca não fosse suficiente, Deus teria arrebatado Noé tranquilamente sem problemas, pois já tinha feito isso com Enoque e não seria um problema fazer isso de novo. Então, este pensamento do Afonso me lembra muito o pensamento de um irmão do Abraão relatado aqui no livro. Basicamente, eu vou fazer um resumo para você dessa história, que se você quiser ver por completa, veja no vídeo que vai estar na descrição desse vídeo. Mas Abraão foi preso e condenado à morte pelo rei Nimrod da época. Nimrod, se você não sabe, é o primeiro e um dos maiores personagens que caracterizam o anticristo. Então Nimrod condenou Abraão à morte por meio do fogo. Iriam jogar ele numa fornalha. Olha que interessante. Ordenou aos seus servos que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha. Guarda isso aqui também, porque é muito interessante e eu vou chegar lá. Na fornalha do rei, que está em Cadim, e o rei ordenou para tirar Abraão da prisão e fazê-lo por fora para ser queimado. Então, aqui está dizendo que todo mundo foi ver essa cena, cerca de 900 mil pessoas, só que, no meio disso tudo, o rei se irou contra o pai de Abraão também, pois ele tinha escondido Abraão do rei por 50 anos, pois quando Abraão nasceu, o rei queria matá-lo logo de cara, mas o pai de Abraão, chamado Terã, entregou outra criança para morrer no lugar de Abraão, e quando o rei condenou Abraão à morte, ele descobriu isto. E o Terã, para ser absolvido da morte também, mentiu, dizendo que o seu outro filho, o filho mais velho, chamado Arã ou Arão, tinha o ajudado a encobrir Abraão. E por isso, Arã, sem saber também, foi condenado à morte junto com Abraão na fornalha. Arão não sabia que ele ia ser condenado também, mas ele estava se sentindo inclinado a seguir Abraão, que falava de Deus, e ele era o único justo naquela geração. Na geração que foi logo após a Torre de Babel. E Arão dizia, presta atenção no que ele falou aqui, ó. Arão dizia em seu coração: eis que agora o rei se aborreceu com Abraão, por causa das coisas que o Abraão fez. Se você quiser saber o que o Abraão fez, lê lá no livro de Jassar. Mas, olha o que o Arão dizia em seu coração: mas se tudo vier a passar, caso Abraão venha prevalecer sobre o rei, eu vou seguir o Abraão, e os conselhos e Deus, né? Mas se o rei prevalecer, eu iria atrás do rei. Então você percebe que o Arão estava dividido. Ele falou assim: se o Abraão se livrar disso, dessa condenação, eu sigo o Abraão. Mas se ele não se livrar, eu continuo seguindo o rei e nada muda. Então Arão, ele falou assim: ó, se o Abraão for livrado, ótimo, eu vou lá e sigo o Abraão. E se o Abraão não for livrado, eu continuo seguindo o rei. É o mesmo pensamento do professor. Se acontecer o arrebatamento, ótimo, mas se não acontecer, eu me preparo aqui e não vou ser surpreso. Ou seja, esse pensamento de ter dúvida, de não confiar plenamente em Deus, tem uma consequência enorme, você vai ver aqui, ó. O rei ordenou que o Arão fosse amarrado junto com Abraão, trouxeram os dois, Abraão e Arão, para lançá-los ao fogo. E todos os habitantes da terra, todos os príncipes, todas as mulheres e os parentelas estavam lá de pé naquele dia para ver Abraão e Arão ser jogados no fogo. Os servos tomaram Abraão e seu irmão, tiraram as roupas, exceto as suas roupas íntimas, amarraram suas mãos e pés com cordas e levaram e jogaram no forno. O Senhor, Deus, amou Abraão e teve compaixão dele, e o Senhor livrou Abraão do fogo e ele não foi queimado. Isso também aconteceu no quarto da fornalha, que está um relato bíblico. E isso aqui também ninguém sabia, mas aconteceu com Abraão também. Ele foi lançado na fornalha e ele sobreviveu. Porém, Arão, seu irmão, que tinha um pensamento dividido, que não plenamente confiava em Deus, Arão, porém, morreu quando foi lançado ao fogo. Ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus. Então você consegue perceber que a pessoa de Arã, que é o irmão de Abraão, que não tinha o seu coração perfeito com Deus, em perfeita confiança, em perfeito amor por Deus, como ele era dividido, ele estava esperando acontecer alguma coisa melhor para acreditar, ele não foi livrado e ele foi queimado. O que a gente consegue aprender com isso? Quando você confia plenamente em Deus, você não tem medo, porque ainda que sua casa esteja pegando fogo, você não vai ser queimado, porque Deus livra quem confia plenamente nele e quem ama plenamente Deus. Porém, se você estiver dividido no seu pensamento, se você acha que
Se acontecer uma coisa boa, se for livrado, ótimo. Se não for livrado, eu vou me preparar aqui. Eu vou botar uma camisa de força anti-fogo para ser jogado no fogo e sobreviver. Então nessa você não vai ser livrado, porque Deus, seu coração não está perfeito com Deus. E é esse pensamento do Afonso, do canal Ciência de Verdade. Ele acha que seria excelente o arrebatamento, porém não põe plenamente sua confiança nisso e quer se preparar você, a própria família e a casa para a tribulação que vier. Porque se ele ficar para trás, pelo menos ele já vai ter preparado. Então esse pensamento é o mesmo pensamento que condenou Arão, que matou Arão no fogo. E o mais interessante aqui também foi que Abraão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites. De novo, 3 dias e 3 noites. E aqui eu faço um paralelo com os 3 dias de escuridão, que tanto se tem falado ultimamente. Será que é possível? Eu não sabia que eles tinham ficado 3 dias e 3 noites. Eu tinha lido o livro, mas não lembrava. E quando eu li isso aqui, eu lembrei dos 3 dias de escuridão que estão falando tanto aqui. E eu acho muito possível de acontecer esses 3 dias de escuridão que vai trazer o arrebatamento. Pois Abraão andou no meio do fogo. Andou no meio dos 3 dias, 3 dias e 3 noites, no meio do fogo, livrado, claro. E depois ele conseguiu o descanso. Eu acho muito possível que isso venha acontecer também hoje em dia, porque nós estamos no fim dos tempos, e esses 3 dias de escuridão seria uma misericórdia enorme para o mundo acordar, perceber que existe um Criador, que existe um Deus que criou as pessoas, que essa vida aqui não é eterna, que essa vida aqui é só um sopro e que tudo vai acabar, a Matrix que nós vivemos vai se reiniciar, tudo vai ser feito novo, tudo vai acabar aqui, nosso tempo. Ainda que você sobreviva aí 50, 70 anos, a sua morte é certa aqui. Aqui não é para sempre, gente. Aqui não é para sempre. Será para sempre quando Jesus voltar e reinar. Mas para as pessoas que foram glorificadas. Então não seja como Arão, que por ter sua mente dividida, por não confiar plenamente no Senhor Deus, não foi livrado do fogo e se queimou, representando a igreja que fica na tribulação e é queimada no fogo. Seja como Abraão, que confiou plenamente em Deus, para que Deus tenha compaixão de você e te livre do fogo da tribulação que vai vir, que vai ser horrível, vai ser pior até que o dilúvio, que matou quase toda a população da Terra. Então pense só, muito maior o julgamento que virá através do anticristo aqui, pois tudo vai ser queimado. Se você ler Apocalipse, você vai ver que muitas coisas vão ser acabadas, vai ser destruídas. Não queira estar aqui para ver essas coisas. Confie plenamente no Senhor. E agora que nós falamos sobre isso, eu quero vir aqui para abril de 2019. Mostrar o que aconteceu nos últimos dias de Páscoa e em diante. Muita coisa acontecendo. Olha quantos links tem aqui. São muitos links. Muitas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo. Caso você não saiba, aqui estão alguns. Teve terremoto. Teve uma aurora boreal, pode causar apagão. Esse aqui nós vemos. A aurora boreal poderia enfraquecer a civilização. Falaram que a aurora boreal aparecer nos outros lugares seria um princípio do que iria acontecer os 3 dias de escuridão. E isso também bate com a inversão do campo magnético da Terra, porque auroras seriam vistas antes da inversão do campo eletromagnético. Que iria acontecer muitas catástrofes no mundo por causa disso. Se você ver alguns vídeos sobre isso, você vai entender. E a inversão do campo magnético, obviamente, causaria os 3 dias de escuridão, porque o Sol apagaria por esse tempo. Venenos nas águas do Brasil. Agrotóxicos estão sendo aprovados no Brasil, eles estão envenenando a nossa água. Muitos desses agrotóxicos são extremamente venenosos, extremamente cancerígenos, e eles estão sendo aprovados pelo governo, que tem a intenção mesmo de reduzir a população. Não é diferente, porque essa é a vontade dos maçons que controlam os governos do mundo, inclusive do Brasil. No dia 24 de abril, algumas notícias apareceram aqui. Então apareceu essa exposição do Museu of Me, que significa Museu de Você Mesmo. Este mostra o seu DNA virtual, que é tudo que a inteligência artificial, o Facebook, o Google e todas as outras ferramentas que você usa sabe sobre você. E as informações são gritantes, eles sabem muito de você. A inteligência artificial todos os dias está aprendendo um pouquinho mais de você. Se você fez aquele desafio dos 10 anos, eu sinto muito te dizer, mas aquilo é uma técnica para a inteligência artificial reconhecer você, reconhecer sua face
Isso já está acontecendo no mundo inteiro e é aterrorizante o que a inteligência artificial, a internet sabe sobre você. E esta é uma exposição que está aparecendo aqui no dia 24. No dia 24 também, o Jared Kushner, que ele é o nosso maior candidato a ser o anticristo da Bíblia, falou que a solução de 2 estados foi uma boa tentativa, porém que falhou. Então ele não vai fazer uma solução de 2 estados para o acordo de paz. No dia 25, os Estados Unidos disse que não está interessado em chegar a comparar o armamento da Rússia novo, por isso que não está tendo uma corrida armamentista segundo os Estados Unidos, mas eles vão usar armas nucleares se eles tiverem que usar. Então isso é uma ameaça dos Estados Unidos, mostrando que eles usariam armas nucleares se eles tiverem que usar. E o exército brasileiro nesse dia também está preparando para ataques químicos, biológicos e nucleares. Por que será que eles estão preparando, né? Parece que eles sabem de alguma coisa. No dia 26, outro ciclone em Moçambique, que já estava devastada, aconteceu, gente. Sério, isso não é brincadeira. Mais um ciclone em Moçambique, no dia 26, que já matou 3 pessoas. Eu não acompanhei essas outras notícias, mas parece que mataram mais pessoas já. E teve 3 tensões de guerra na Venezuela no dia 26. Os Estados Unidos bloqueiam os bens de um chanceler da Venezuela. Como retaliação, um deputado da Assembleia Nacional é preso na Venezuela. No dia 27, outras notícias interessantes. O último dia de Páscoa, apareceu a notícia de preparos para Armagedon. NASA estuda ações em caso de impacto de corpos celestes com a Terra. De novo, eles estão falando de um corpo celeste da Terra para você pensar que a Terra é uma bola, que há ameaças de fora, que vai vir uma pedra cair aqui. E eles estão querendo te preocupar nessa situação porque a Bíblia diz que alguma coisa vai acontecer. No dia 27. Lembra aquele avião que ia fazer o reconhecimento do território dos Estados Unidos? Aqui, essa notícia mostra o que eles viram, e eles viram várias instalações estratégicas militares dos Estados Unidos. Qual que foi o propósito de deixar um avião inimigo ver suas instalações militares? Eu não sei, mas isso aconteceu, e ele mostra que o que ele viu é um absurdo. Parece que eles estão fingindo que vai ter uma guerra aí e já sabem onde atacar, para não ferir muitos civis. Muito ridículo. Outra notícia que apareceu também no dia 27. Novo submarino com torpedo único permite à Rússia dominar o mundo subaquático. E aqui na notícia ele fala que esse torpedo é único, ele é supersônico, indetectável, e que ele pode estourar para causar um grande tsunami, causar vários problemas, desde catástrofes naturais até acertar cidades nucleares. Então é um torpedo da Rússia, que a Rússia está se armando. E, por finalizar, drone iraniano filma de muito perto porta-aviões dos Estados Unidos. Tá tendo uma treta muito grande entre o Irã e os Estados Unidos por causa do Estreito de Hormuz, e eles estão cada vez mais perto de uma guerra, você vai ver nos próximos dias aqui. No dia 28 mesmo apareceu a notícia de que Teherã, que é o Irã, promete enfrentar países que impeçam exportação petrolífera pelo Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz é por onde passa 20% de todo o petróleo do mundo, e os Estados Unidos querem impedir o Irã, como sanções econômicas, querem impedir o Irã de fazer uma exportação de petróleo, porque o Irã está continuando com seu programa nuclear, e como sanção de vários países, os Estados Unidos quer impedir o Irã de exportar petróleo, e o Irã diz que vai enfrentar países que impeçam mais uma grande, muito forte tensão de guerra no Oriente Médio. Aqui tem mais umas notícias muito interessantes. Lembra do atentado no Sri Lanka que matou pessoas? Olha só o que serviu o atentado. Após atentados no Sri Lanka, eles proíbem qualquer tipo de cobertura facial em público. Então o atentado serviu para alguma coisa, para proibir as pessoas de não serem detectadas pelo reconhecimento facial que vai ser instalado no mundo inteiro para uso do anticristo. Essa notícia é muito interessante, que apareceu também no dia 28. Extraterrestres poderiam salvar a Terra através da miscigenação. Então, de novo, eles estão preparando, estão falando muito disso, de extraterrestres, de OVNIs. Você vai ver ainda nas próximas notícias, tem mais notícias sobre isso ainda. Que eles estão falando que os extraterrestres podem vir salvar a Terra, porque o anticristo, seus demônios, vão descer, vão cair do céu para ajudar a Terra contra o Thanos, o deus da Bíblia. No dia 28 também teve 2 tiroteios nos Estados Unidos, um na Califórnia, que foi numa sinagoga, e o outro em Baltimore,
também teve pelo menos 7 baleados. Então tiroteios, incidências de violências randômicas ao redor do mundo está acontecendo. Isso um dia depois do último dia de Páscoa, no dia 28. No dia 29, duas notícias muito interessantes também. É o fim, com eles falando de novo sobre é o fim, a economia mundial pode não resistir à dívida de 243 trilhões de dólares. Então eles já estão falando que está vindo este enorme reset da economia mundial, essa quebra da economia mundial, que eles já estavam falando o que aconteceria para maio, caso tenha um apagão na internet, se você lembra do meu último vídeo. E também outra notícia do dia 29, conspiracionista acredita que falta menos de 49 dias para apocalipse com a passagem do planeta X. As pessoas que acreditam no globo, elas botam muita fé nesse planeta X, que seria um planeta que orbita misteriosamente nosso sistema solar, que passa a cada tantos anos na Terra, que causa vários problemas. Esse planeta X é um mito. Provavelmente eu não consigo falar exatamente o que ele é, mas ele, como a Terra não é um globo, a Terra é plana, o que vai acontecer, que vão culpar esse suposto planeta X, é a inversão do campo magnético da Terra, que causará muitos problemas na Terra. E os visuais, o que nós conseguiríamos ver ou olhar para o céu seria coisas absurdas que ninguém nunca viu. Que alguns vão falar, alguns globalistas, pessoas que acreditam no globo, na mentira do sistema, vão falar que é planeta X, que é alienígenas. Essa é toda a narrativa que a NASA, os senhores do mundo, Satanás, quer que você acredita. Isso não é real. O que é real é que a Terra é plana, que vai haver uma inversão do campo magnético da Terra, que vai causar muitos problemas, vai causar apagões, vai causar catástrofes naturais, e que vai causar provavelmente os 3 dias de escuridão. Então, eles estão dando um período, claro que a gente nunca pode acreditar no que vem aqui da notícia, né? Mas estão dando um período de 49 dias, desde o dia 29, para que aconteça o que? O apocalipse, ou que aconteça a inversão do campo magnético, que aconteça o arrebatamento, todas as coisas que vão acontecer de uma hora para outra. Mas não tem nada a ver com o planeta X, e sim com as catástrofes naturais que a própria inversão do campo magnético da Terra plana vai gerar. Então, esse aqui é mais um período que eles estão falando, no dia 29. No dia 30, se você se lembra, teve umas maiores tensões na Venezuela, porque teve protestos onde o Maduro reagiu com violência, passaram caminhões por cima de pessoas. Maduro deixaria a Venezuela, mas a Rússia o convenceu a ficar de secretário dos Estados Unidos de Moscou. E o Maduro nega, então tá tendo muita treta, muito conflito sobre a Venezuela, que durou 2 dias aí. E a Rússia alertando os Estados Unidos alertando a Rússia, o conflito se intensificando, assim como está se intensificando no Oriente Médio. Isso aconteceu no dia 30 e no dia 1. No dia 2, um ciclone na Índia, mais potente das décadas, mata ao menos 3 pessoas na Índia. 800 mil pessoas foram evacuadas. 800 mil pessoas, isso aqui é mais pessoas do que várias nações no mundo que foram evacuadas por causa deste ciclone. Uma coisa muito interessante que aconteceu no dia 2 também é que a Arábia Saudita está pressionando o presidente de Gaza, Mahmoud Abbas, para aceitar o plano de paz de Trump, que eles estão oferecendo 10 bilhões de dólares para aceitar o plano de paz de Trump, de Jared Kushner. Então eles estão tentando comprar a paz no Oriente Médio com 10 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, muito possível que ele aceite isso aqui, porque com 10 bilhões se faz muita coisa, gente. Então eles estão tentando comprar a paz no Oriente Médio, que é o plano de paz de Trump, de Jared Kushner, que pode ser que venha funcionar sim. E também, por causa da Venezuela, a Rússia criou um grupo de países para neutralizar possível intervenção na Venezuela. Então você vê que a Rússia criou uma coalizão de países para impedir a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Isso aqui é o que? É um grupo de aliados contra os Estados Unidos. Isso aqui você vê 2 grupos de países contra o outro, que é exatamente o que acontece numa guerra, exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E está se formando agora também uma coalizão de países contra a coalizão do Grupo de Lima e etc.
No dia 3, que é o último dia que nós temos aqui, muitas notícias interessantes também. Teve notícia de Marinha dos Estados Unidos planeja manter em segredo avistamento de OVNIs. Ou seja, eles querem manter em segredo como notícia em primeira página sobre a existência de OVNIs. Ó só, como eles estão tentando enganar o povo, como eles estão tentando enganar, falando que a Terra é um globo, que existem alienígenas, que vão vir aqui, que são mais evoluídos, que vão ajudar a Terra, vão salvar a Terra, né, como nós vimos aqui no dia 28. E eles querem manter em segredo isso aqui como notícia em primeira página no Sputnik, óbvio. Isso aqui é para reforçar a ideia de que existe alienígenas, que existe tudo isso. É a grande enganação vindo após o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, muitas pessoas vão culpar alienígenas, muitas vão culpar Planeta X, muitas vão culpar... Vai ter desculpa para todos os tipos, mas se você está vendo esse canal aqui antes, você está vendo que a verdade é o arrebatamento da Igreja de Jesus. As pessoas que confiaram plenamente em Deus, como Abraão fez. Então, essa notícia apareceu no dia 3. Outra notícia do dia 3 também apareceu que o Yellowstone está prestes a explodir. 63 abalos deixam cientistas receosos. Eles estão falando que uma catástrofe enorme natural pode acontecer aqui, porque Yellowstone é um dos maiores vulcões do mundo, vai destruir muita parte do mundo. E isso aqui provavelmente vai acontecer quando acontecer a inversão do campo magnético, vai ser uma catástrofe enorme natural que está para acontecer. Eles estão falando, estão avisando a população. No dia... Aqui eu também adicionei essa notícia do dia 24, mas eu adicionei aqui porque ela faz parte do que está acontecendo no Estreito de Hormuz, que o Irã adverte os Estados Unidos sobre o Estreito de Hormuz. É a tensão de guerra que está acontecendo lá. Também apareceu que o Putin alertando sobre as coisas na Venezuela. O Irã advertindo sobre que um acidente no Estreito pode provocar guerra com os Estados Unidos. Quem é o maior aliado do Irã é a Rússia. Então mais um palco de guerra ali no Oriente Médio, onde os Estados Unidos e a Rússia estão em lados opostos novamente, para aumentar essa tensão de Terceira Guerra Mundial. E por fim, olha só que interessante a notícia. China está desenvolvendo armamento eletromagnético. O que o armamento eletromagnético faz? Deixa o país sem energia elétrica. É um pulso eletromagnético que deixa todos os aparelhos elétricos sem funcionar. Exatamente o que eles estão falando do apagão da internet, exatamente o que eles estão falando dos 3 dias de escuridão, exatamente o que eles estão falando do Planeta X. Tudo está levando essa narrativa de que vai haver 3 dias de escuridão na Terra, vai haver uma reiniciação do sistema elétrico, seja pelo ataque da China, seja pelo ataque da Rússia, seja pelo Planeta X, seja por inversão do campo magnético da Terra, seja por qualquer motivo eles estão avisando que vai ter sim um problema na Terra, que vai fazer com que tudo apague, todos os aparelhos eletrônicos apaguem. E isso está muito perto de acontecer, porque eu acho possível que isso aconteça pouco antes ou até pouquíssimo depois da igreja ser arrebatada. Esses eventos estão muito próximos um do outro, nós não temos certeza qual que vai ser a ordem ali, porém eu acredito que seja possível. Se a igreja estiver aqui, seriam só 3 dias de escuridão, que eu falo para você não se preocupar. Se você confiar plenamente em Deus, ainda que sua casa pegue fogo, você será livrado do fogo pelo Senhor, como vimos com Abraão, como vimos com o quarto da fornalha, Sedraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que Deus livra aqueles que são seus, aqueles que confiam plenamente nele, e você não precisa se preocupar com esses 3 dias de escuridão. Só, obviamente, tenha em casa, se você precisar, mantimentos para 3 dias, que eu acho que toda casa mais ou menos já tem. E isso é possível de acontecer com a igreja ainda aqui, eu não tenho certeza. Pode ser que aconteça um pouco depois da igreja sair, pode sim. Pode ser que aconteça durante esse período que a igreja sai, pode, nós não sabemos. Mas como nós vimos lá no livro de Jassar, o Abraão andou 3 dias. Abraão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites. Isso aqui eu não sabia, mas faz um paralelo com os 3 dias e 3 noites de escuridão que podem ter nessa terra devido a qualquer motivo que você queira dar, seja todos que nós demos aqui. Pode ser que a igreja, que representa o Abraão, que confia plenamente no Senhor, ande no meio do fogo, ande nos 3 dias de escuridão, tranquilos, sem se preocupar com nada, tendo tudo preparado. Se você acreditar plenamente, você não terá que temer. Agora, se você não acredita plenamente, você terá que temer muito sim, porque esses 3 dias e 3 noites é só um princípio do que virá na grande tribulação que vai acontecer no reinado do anticristo na Terra. Minha voz está quase acabando aqui, já está doendo. E para finalizar, eu quero entrar nessa parte aqui dos limites.
Então nós vemos que o próximo limite aqui é 14 de maio de 2019, quando Israel completará 71 anos de existência. Acreditamos que talvez não chegue esse dia antes do arrebatamento da igreja, porque depois dos 70 anos Deus diria que visitaria Israel, e é um paralelo para agora também. Nós vemos aqui que aconteceu todas essas coisas, as superluas aconteceram consecutivamente, de mês em mês, caindo em feriados judaicos. Nós vemos a eleição de Israel, que está o Tratado de Paz depois. Nós vemos o incêndio da Catedral de Notre Dame, que foi algo muito grande. Eu acredito que foi o último sinal para o mundo. Os maçônicos, os senhores do mundo, deram o último sinal, que seria que a igreja está acabando. Passou a Páscoa, não aconteceu o arrebatamento, mas nós estamos agora nessa possibilidade, porque, segundo Jared Kushner, que deu entrevistas por aí, você consegue achar no YouTube, o Tratado de Paz está para ser no final do Ramadã islâmico, que acontece em 4 de junho. Ele está para revelar depois de 14 de maio. Ou seja, qual seria a ordem de eventos? Em algum momento, até o dia 14 de maio, acontecer os 3 dias de escuridão, junto com o arrebatamento, mais ou menos ali. Depois disso, vem o Tratado de Paz pelo Anticristo, obviamente. E esta é a possibilidade, então esteja pronto, pois nós não sabemos exatamente quando vai acontecer essas coisas, mas nós estamos caminhando a passos largos para esse fim dos tempos. Por todos os lados que nós podemos achar. Todos os lados, sem exceção, seja globalista, seja terraplanista, seja acreditar no planeta X, seja acreditar na inversão do campo magnético, seja acreditar em alienígenas, todos os lados que nós estamos vendo, nós estamos caminhando a passos largos para o fim dos tempos. Pode ser que aconteça a qualquer momento, o arrebatamento é iminente, nós não sabemos quando, mas sabemos que aqueles que confiarem plenamente no Senhor, aqueles que confiarem que o arrebatamento vai acontecer, aqueles que falarem, proclamarem isso, serão arrebatados, serão livrados da grande tribulação que acontecerá nessa terra. Então esteja pronto, irmãos, nós não sabemos quanto tempo falta, mas falta muito pouco tempo. O acordo de paz pode acontecer no dia 15, segundo os jornais árabes, mas o Jared Kushner falou que aconteceria em junho, depois do Ramadã, que está aqui. Então, esteja pronto, irmãos, eu falei muita coisa nesse vídeo, esse vídeo está recheado de boas informações. Então, por favor, espalhe para todas as pessoas que você acha que tem que ouvir isso, porque nós ainda temos liberdade de expressão para falar a verdade. Na verdade, esqueci de falar isso antes. Olha que interessante, os Simpsons, falando do fim dos tempos, mostrou esse episódio em que o Homer estava prevendo o arrebatamento da igreja, e ele errou a primeira vez, e depois ele fez outra previsão, só que dessa vez ele acertou. E a previsão está aqui nesse quadro, você pode ver. 3/15/05/19. Seria isso aqui, entre os dias 3 e 15 de maio de 2019, exatamente entre os últimos dias antes de Israel completar 71 anos de existência. Muita, mas muita coincidência, né? O Simpsons já acertou várias coisas aí, que você pode ver só procurando no YouTube. Muitas coisas macabras os Simpsons acertaram. Será que eles vão acertar isso aqui também? Nós não sabemos, mas é grande a possibilidade, porque nós estamos vendo os limites de 2019 chegando. E as datas batem certinho com tudo que nós já vemos aqui e com mais uma coisa ainda que eu não falei. Uma segunda Páscoa acontecendo agora em maio. Segundo este irmão, também entre os dias 3 e 15 de maio. O que seria a segunda Páscoa? Eu tive que pesquisar um pouco e você se encontra essa segunda Páscoa em Números 9, onde eles diz que quando algum de vocês ou seus descendentes se tornar impuro por tocar em algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem. Distante da onde? Nós estamos distantes do céu, nós estamos distantes de Jerusalém, nós somos pessoas que cremos e estamos distantes. Então se nós estivermos distantes, deveremos celebrar a Páscoa no 14º dia do segundo mês. Ou seja, existe uma segunda Páscoa, que é uma Páscoa que é um evento profético que ainda não foi cumprido, que nossos irmãos nos Estados Unidos já estão falando, segundo esse aqui, esse irmão Nick Vanderland, ele está falando que essa segunda Páscoa já começa no dia 3 e 4 de maio, segundo o calendário de Enoque, mas, segundo esse calendário hebreu que nós temos aqui, o 14º dia do segundo mês cairia no dia 19 para 20 de maio e iria durar até o dia 27 também de maio, segundo esse calendário hebreu. Mas segundo irmãos
no YouTube que tem o calendário de Enoque, que é um calendário diferente, é um calendário solar. Eles estão falando que a segunda Páscoa já começa dia 3 e 4, onde o arrebatamento pode acontecer. E é uma possibilidade, claro, porque nós estamos aqui, tudo caminhando para esse período aqui, de Páscoa, segunda Páscoa, e de 71 anos de Israel. Então, quero que você creia, quero que você esteja preparado, quero que você confie plenamente no Senhor para você ser arrebatado, porque se você tiver dúvida no seu coração, se você não acreditar que você vai ser arrebatado, se você não se sentir digno de ser arrebatado, você pode correr o risco de ficar aqui, como o Arão, irmão de Abraão, foi queimado, não foi livrado da fornalha. Então, creia, irmão, esteja pronto, continue em santidade, continue orando, continue vigiando, porque nós não sabemos, mas tudo está caminhando para o mesmo período, tudo está caminhando a passos largos para o fim dos tempos, e o arrebatamento é a qualquer momento. Nós não sabemos quando, nós nunca dissemos saber, mas nós sempre acreditamos e sempre buscamos o arrebatamento, porque essa é a nossa maior esperança. Estar com Jesus quando Ele voltar, ser arrebatado e estar diante de Deus, nosso Pai, que tanto nos amou, dando seu próprio Filho para nós. Então esteja pronto, nós não sabemos quando, mas nós estamos extremamente perto, gente. Maranata! Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata.